Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do premiado Yeshua Absoluto, publicação da editora Devir, que compila em volume único a trilogia lançada entre os anos de 2009 e 2014, com roteiro e arte de Laudo Ferreira, e a arte final fica por conta do Omar Vignoli. Essa pronúncia correta? Tem um tiozinho aqui no N. Publicação que saiu nessa versão definitiva, material, com bom acabamento gráfico, tem verniz aplicado na capa, capa dura, o papel é o offset, preto e branco, com mais de 540 páginas, ao preço de R$ 155, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Nós temos aqui um trabalho elaborado pelo Laudo Ferreira que demandou cerca de 9 anos de estudo, não só lendo os textos bíblicos canônicos, como também aqueles apócrifos, os históricos, documentários, filmes e outras mídias que vieram aí a construir essa imagem de Jesus Cristo para o Laudo Ferreira. Então, ainda que ele siga os evangelhos, ao Jesus histórico, conforme está na thumbnail aqui do vídeo, ele também vai trazer um caráter pessoal de quais são as suas impressões pessoais relacionado a essa figura que não só é histórica, mas é considerada como divina por boa parte da população mundial. Ainda que se trate de uma publicação com mais de 500 páginas, é impossível você retratar com detalhes a vida de Jesus. O Laudo Ferreira ele vai se focar em pontos primordiais, fundamentais, que realmente caracterizam toda a figura de Jesus, seja pelo lado histórico, seja pelo lado divino. E ele consegue fazer isso de forma realmente muito respeitosa, em alguns momentos seguindo de forma bem literal o que é retratado dentro da Bíblia. O Laudo Ferreira optou por traduzir os nomes para o hebraico, então não se trata de Jesus, mas sim de Yeshua, Simon, Pedro, Miriam, Maria e assim por diante. Então ele consegue deixar o leitor bem situado nesse contexto bíblico que a história quer passar, ainda que de certa forma ela esteja despida de um caráter mais divino e religioso. Apesar do Laudo retratar aqui um Jesus mais histórico, mais humano, ele não deixa em alguns pontos ter um caráter até mesmo divino, ou pelo menos que deixa o leitor em dúvida. Ele consegue exatamente transmitir essa sensação para os leitores. Ué, como que ele curou determinada pessoa? Qual era esse dom da cura? Isso não é exatamente explicado dentro da publicação, deixando essa sombra de algo divino por trás do personagem histórico Jesus Cristo. E exatamente por ele traduzir esse Jesus mais humano, passível de erros inclusive, que torna os leitores mais próximos desse personagem. Sem dúvida nenhuma, Jesus, a pessoa, a figura, a divindade, o personagem, enfim, é a mais influente da história da humanidade, seja você religioso ou não. Além do roteiro coeso, focando nas principais passagens bíblicas, o Laudo ele tem grandes sacadas na hora de adaptar trechos da Bíblia para os quadrinhos, né? Tem coisas que você fica, como que seria isso na prática, né? E ele consegue fazer isso com grande sucesso. Outro aspecto importante dessa obra, e talvez seja um dos pontos mais positivos, é a arte do Laudo Ferreira. Além dele ter feito uma ampla pesquisa, e aí ele consegue colocar as vestimentas adequadas à época dos personagens, a construção de cenários, a composição de páginas, em alguns momentos tem um quesinho ali de Will Eisner, ele consegue, diante do próprio desenho, fazer a divisão de quadros sem necessariamente utilizar os quadros tradicionais. Ele ainda faz um desenho que tem uma pegada mais caricata, estilizada. E esse é um ponto que, na minha opinião, funciona muito bem. Nos extras é mencionado que ele pensou em fazer uma arte mais realista, mas, na minha opinião, perderia boa parte da força e do impacto da publicação. Ficaria muito semelhante aos desenhos que são mostrados naqueles livretos de igreja. E não que eu estou menosprezando esse trabalho, mas aqui ele dá um caráter muito mais pessoal para a narração da história de Jesus Cristo.
Galera, nós temos aqui uma obra realmente sensacional, que apesar dos vários textos, ela é dinâmica, ela é fluida, parece um milagre. Realmente o Laudo Ferreira, ele conseguiu casar muito bem o roteiro com a narrativa artística dele. É um trabalho que eu considero um dos grandes quadrinhos nacionais de todos os tempos. E o mais importante, você que eventualmente não é religioso ou que é muito religioso, você pode ler essa publicação sem medo nenhum, porque o mais importante é transmitido, que seria exatamente os ensinamentos de Jesus de amor ao próximo. Então esse lance aí de você amar, de dar a outra face, de perdoar, isso aqui é colocado de forma muito incisiva nessa obra. Então essa mensagem, ela se mantém irretocável, independentemente da sua crença religiosa. A única ressalva que eu faço é em relação à parte final da publicação, quando se trata da crucificação de Cristo. Ali, apesar de ter sido mostrado todo o sofrimento do Nazareno e tudo mais, eu esperava que houvesse um foco maior durante os dias que ele ficou ali crucificado junto com os dois ladrões, tivesse uma cena mais profundamente retratada em relação a isso. Mas de toda a sorte, é um material que funciona muito bem. Eu adorei essa publicação em Yeshua Absoluto. Muita gente já havia me indicado esse material. Aliás, fica aqui uma dica. Eu gostaria de ler uma história sobre os evangelhos apócrifos, aqueles que não são reconhecidos pela Igreja Católica ou pelas igrejas evangélicas, que não são canônicos, que retratam a fase de infância e de juventude do Jesus Cristo, que você não encontra na Bíblia tradicional católica. Então eu acho que seria interessante a gente saber também um pouquinho da história de Jesus, apesar de que algumas pessoas acabam se ofendendo, mas eu acho que vale pelo caráter histórico. Em suma, galera, que nota que eu dou para Yeshua Absoluto? Eu dou a nota 9,5. Fica a dica para vocês, um quadrinho de muita qualidade que vale a pena você ler. E o melhor, um quadrinho nacional. Então é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Um abraço para todos vocês e fui!